Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Mundo UFG. Preparamos um informativo com as principais informações da Universidade Federal de Goiás e também as notícias da cidade e do país. Você confere tudo a partir de agora. A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia recebeu da Prefeitura equipamentos que serão utilizados no atendimento a pacientes com a Covid-19. São 20 capacetes Elmo, como este que você está vendo na foto, além de 5 respiradores. Esses capacetes foram desenvolvidos por pesquisadores do Ceará e são capazes de ajudar na oxigenação de pacientes com insuficiência respiratória sem a necessidade de intubação. E aqui na Santa Casa estamos entregando alguns materiais para que possamos dar condições à Santa Casa de poder receber as pessoas com Covid, onde temos aí hoje leitos abertos à disposição da nossa cidade, isso pelo SUS. Deixar bem claro que é pelo SUS. A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia é um hospital 100% SUS e aproveitou o diálogo com a Prefeitura para apresentar uma proposta de transformar a instituição em um hospital municipal que atenda a população com consultas, exames e cirurgias. Nós melhoramos muito a Santa Casa na questão da ambiência, da estrutura física, mais profissionais. Então, nós queremos, estava conversando com o prefeito Rogério, fazer desse hospital o hospital municipal que Goiânia merece. A Argentina, nosso vizinho, está aumentando as restrições para combater a segunda onda de Covid-19 que atinge o país. Há regiões em que o número de casos aumentou 53% nos últimos 7 dias e o presidente de lá, Alberto Ferdanés, adotou medidas como o toque de recolher entre meia-noite e 6 da manhã, interrupção de atividades em cassinos, bingos e casas noturnas, além da proibição de atividades esportivas com mais de 10 pessoas em locais fechados. Outra medida foi a restrição no transporte público. Apenas profissionais de serviços essenciais, professores e pessoas autorizadas podem andar de ônibus. Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Deputados em Brasília pode autorizar empresas particulares a comprar vacinas contra a Covid-19 para imunizar funcionários. A proposta tem enfrentado resistência e provocado polêmica. A preocupação, eu acredito que de toda essa, da população em relação ao projeto, seja a quem essas vacinas irão atender, a gente sabe que não podemos, priorizar apenas alguns grupos, nós precisamos priorizar os grupos vulneráveis, e é essa a estratégia do Programa Nacional de Imunizações, do nosso país. Se a lei for sancionada e essas vacinas não chegarem a quem precisa, a contribuição para o combate à doença será pouco eficaz. Há, por exemplo, segmentos profissionais como os profissionais da segurança pública e empresas de transporte aéreo que podem ser priorizados. Para a professora, há trechos no projeto que precisam ser melhor discutidos para evitar privilégios ou injustiças. O Brasil já aprovou, de certa forma, que se as vacinas fossem compradas pelas empresas para que fossem repassadas para o Programa Nacional de Imunizações e fosse seguido o plano, as empresas poderiam comprar essas vacinas. Só que houve mudanças nesse projeto, e no projeto, como ele está agora, como ele foi aprovado na Câmara, ele passou a ter duas opções, a empresa. Ou ela fornece totalmente a quantidade de vacinas que ela comprar para o Programa Nacional, de Imunização, ou ela vacina os seus funcionários, e depois de vacinar os seus funcionários, ela repassa ao Programa Nacional de Imunização o quantitativo que ela gastou para vacinar esses funcionários. Um outro ponto importante de ser colocado é que, dentro do projeto, há uma pauta dizendo que não seria necessário a aprovação das vacinas que fossem compradas
por essas empresas e associações a aprovação dessas vacinas pela Anvisa. Então, poderia comprar vacinas que não estivessem aprovadas pela Anvisa. Isso é um risco muito grande. O texto base, aprovado pela Câmara na última semana, seguiu para ser votado no Senado Federal. Ainda falando em vacina, no último final de semana, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia vacinou os idosos com idade acima de 62 anos. O trabalho foi realizado nos postos drive-thru instalados na cidade administrativa e em um shopping do município. De acordo com a Secretaria de Saúde de Aparecida, quase 60 mil doses foram aplicadas desde o começo do ano até o dia 5 deste mês. Na quinta-feira, chegaram mais 76 mil novas doses que serão utilizadas na primeira aplicação e também no reforço, a segunda dose. É gratificante saber que a gente está trazendo vida e esperança para a população e levando ao fim uma doença tão grave para a humanidade. Estando ali, frente a frente, no risco. Sim, estamos frente a frente, mas vamos superar e está acabando. Se Deus quiser, está acabando. Outra ação que está sendo realizada é a arrecadação de alimentos para doação a famílias em vulnerabilidade. O ato é espontâneo, doa quem pode e quiser. Então você que está vindo se vacinar tem a oportunidade de estar contribuindo com essa ação social. Todos os alimentos arrecadados serão repassados à ação social do município, que estará realizando a distribuição para as famílias carentes. Os dois pontos onde estamos realizando a arrecadação é aqui na cidade administrativa e no estacionamento do Aparecida Shopping. Hora de um rápido intervalo aqui no Mundo UFG, mas em poucos minutos estamos de volta com outras notícias da Universidade Federal de Goiás. O Brasil tem sido responsável por cerca de 1/3 das mortes provocadas pela Covid-19 no mundo. Esses números gerais refletem também em segmentos específicos. Um levantamento divulgado pelo Departamento de Saúde da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, aponta que o Brasil é o país com o maior número de jornalistas mortos pela doença. Esse ano, só no primeiro trimestre, de janeiro a março, nós contabilizamos 86 óbitos de jornalistas por Covid-19. O ano passado inteiro, de abril, quando houve a primeira morte, até dezembro, foram 78, ou seja, um aumento de quase 10% a mais em 3 meses. Isso proporcionalmente dá, que nós tínhamos uma média em 2020 de 8,5 casos por mês, passamos para mais de 28 casos, ou seja, praticamente 1 por dia. E é uma tendência que vem em alta. Só em março, o último mês que a gente fez esse levantamento, já estava em 48 mortes num único mês. Em Goiás, o sindicato da categoria tem acompanhado a situação nas empresas de comunicação e repassado orientações para minimizar as possibilidades de contaminação. Emissoras têm feito o revezamento de equipes e optado pelo home office, como é o caso aqui da TV UFG. Então é uma das categorias essenciais, junto com médicos, junto com trabalhadores de transporte, que não tem como fazer o trabalho totalmente remoto. Então tem uma parcela presencial. E aí, evidentemente, está exposta a riscos. A gente teve uma conversa no início, as empresas estão muito precavidas. Basta ver que lá na TV, na Jaime Câmara, muitos jornalistas estão trabalhando de forma remota. Mas o presidente do sindicato aponta que entre os radialistas a situação é bem delicada. O que nos preocupa nesse momento em Goiás hoje é a questão dos radialistas. Embora não seja nosso sindicato, mas são pessoas que trabalham na comunicação. Já há alguns meses, nós fizemos contato com muitas emissoras de rádio, pedindo cuidado na higienização de estúdios e, principalmente, na higienização de microfones e das espumas que são colocadas nos microfones. Infelizmente, nos últimos 30 dias,
tivemos a morte de mais de 10 radialistas no interior de Goiás. Além da crise sanitária, o impacto da pandemia também tem provocado mudanças no mercado. Algumas empresas não conseguindo trabalhar. A Abril, por exemplo, a editora Abril, que é uma grande editora, publicava Veja, está em recuperação judicial, demitiu mais de 200 jornalistas. Uma outra TV grande, aqui no estado de São Paulo, em Campinas, também fechou a imprensa. Também já havia mais de um ano que não pagava salário para os seus funcionários, inclusive jornalistas e outros funcionários da empresa. Nós tivemos muitos acordos de redução de salário. Não bastasse o enfrentamento à pandemia da Covid-19, os profissionais de comunicação também trabalham com outro mal, as fake news. Costumo dizer que a gente tem 2 grupos que atuam, né, no combate à pandemia, nas 2 pandemias. A gente tem a pandemia sanitária, que é a Covid, que é o pessoal da saúde, que a gente sempre fala de médicos, enfermeiros, mas a gente esquece de dizer dos motoristas de ambulância, dos coveiros, das pessoas da limpeza nos hospitais, que são fundamentais para tentar reduzir o nível de contaminação. E a outra pandemia é a pandemia de fake news, onde a gente tem um presidente que é criador e disseminador com seu grupo de fanáticos de fake news, e para combater essa pandemia, sou eu, você, somos nós jornalistas que temos que trabalhar. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente está percebendo alguns setores como são importantes. Como é importante, por exemplo, o trabalho médico do SUS, né? Os funcionários do SUS, os atendentes. Né? Sem o SUS, nós teríamos uma pandemia com um grau muito maior de calamidade pública. Quem informa as pessoas sobre isso, né? É o jornalismo. Quem faz jornalismo são os jornalistas. Sem jornalista não existe jornalismo. E sem jornalismo não existe informação. Aí é fofoca, é opinião, é fake news. Além dessa questão sanitária, questão de saúde, você tem informação também sobre agressão a jornalistas que estão ocorrendo nesse período de pandemia? Muitas, viu, Marcelo? Isso tem aumentado bastante. A FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, qual sou o diretor, ela produz anualmente um relatório de violência, e que, quem tiver interesse, está no site da FENAGE, fenage.org.br. Esse relatório ele aponta um aumento muito grande dos ataques à imprensa e ataques a jornalistas, promovidos principalmente pela figura do presidente da República. E a gente sabe que, obviamente, o poder, né, da presidência da República, quando ele ataca um jornalista, quando ele desqualifica um trabalho jornalístico, quando ele faz declarações homofóbicas, né, faz declarações contra mulheres, isso incentiva a prática de que seus seguidores possam fazer isso na rua também. Isso tem aumentado bastante. Olha, e uma pesquisa realizada pela Exame Ideia mostra que a rejeição ao governo do presidente Jair Bolsonaro atingiu 51%. É o maior índice até então. Quando perguntados sobre a atuação de Bolsonaro no enfrentamento à pandemia, 39% dos entrevistados classificam como péssima, 16% como ruim e apenas 9% aprovam. A mesma pesquisa também perguntou sobre a confiança dos brasileiros no SUS e nas prefeituras. 35% passaram a confiar mais no SUS e 61% acreditam que o sistema público de saúde tem mais condições de enfrentar a pandemia que o sistema privado. Sobre as prefeituras, o índice de confiança chegou a 24% durante a pandemia. Agora preste atenção nesses dados. A diferença entre nascimentos e óbitos no Brasil chegou a apenas 27%. É a menor diferença registrada desde que as informações começaram a ser coletadas. Em março, foram 227.877 nascimentos e 179.938 óbitos, uma diferença de menos de 50 mil. Os dados estão no portal da transparência do Registro Civil, que mostra que a distância entre esses números já vinha caindo nos últimos anos. Esses dados incluem mortes de todas as naturezas,
Porém, com o início da pandemia, em março do ano passado, a queda chegou a 72%. Suspeitas de favorecer esquema de fura-filas na vacinação contra a Covid-19 estão sendo investigados na cidade de Lusiânia e Formosa, no interior de Goiás. Em Lusiânia, suspeitas trabalham em um posto de saúde da cidade e uma delas já admitiu o esquema junto à Polícia Civil de Goiás. No caso de Formosa, a investigação está sob responsabilidade do Ministério Público de Goiás, que investiga se profissionais da saúde que não estão na linha de frente de combate à pandemia foram imunizados, desobedecendo a ordem prioritária de vacinação. Caso a suspeita se concretize, os profissionais da saúde envolvidos no esquema serão responsabilizados por atos de improbidade administrativa. Além disso, podem ser indiciados pelos crimes de peculato, desvio e infração de medida sanitária preventiva. E as pessoas vacinadas irregularmente podem responder pelo crime de associação criminosa. Vamos para mais um rápido intervalo, mas não saia daí, porque em poucos minutos voltamos com mais Mundo UFG para você. O ensino remoto adotado emergencialmente por causa da pandemia trouxe mudanças no processo de ensino-aprendizagem e nas relações que existem dentro do ambiente educacional. Dominar ferramentas tecnológicas, ter aulas à distância é algo novo e até então desconhecido para muitos. Que esse ensino remoto, ele traz uma nova forma de metodologias, né? Tem a questão das tecnologias, tem um distanciamento entre professores e alunos, né? Existe a sobrecarga de atividades no computador, nas telas do computador, do celular. Então, esse cenário todo, ele é um cenário novo, é uma nova linguagem, é uma nova forma de estudar e de ensinar. Então, isso com certeza provoca alterações. Mas com certeza as tecnologias estão aí, acho que a gente está aprendendo a mexer com elas, mas eu volto a reforçar, isso tudo pode gerar coisas positivas, desde que a gente se cuide, que a gente cuide das nossas relações, as relações com as outras pessoas. Eu acho que é importante desenvolver, sabe, a proximidade, relação mais empática, né, entre os alunos, entre aluno e professor, sabe, se sensibilizar com a condição do outro, porque as condições não são iguais, né, Marcelo? Então, é importante a gente desenvolver essa sensibilidade. Então, você imagina, se a gente consegue desenvolver mais sensibilidade, mais empatia, isso com certeza pode trazer resultados positivos para depois, né? Então não é só uma questão de tecnologia, é uma questão do tipo de relação que a gente está construindo, né, nesse momento. O ensino à distância também exige do estudante mais autorresponsabilidade e administração do tempo. Então o estudante tem que ter mais autonomia, tem que tentar ser mais organizado, ter uma disciplina, né? Criar uma rotina de estudos, né? Porque senão ele se perde, porque ele acaba ficando muito sozinho, muito solitário nesse processo, o professor está junto com ele, mas nem sempre os colegas estão, né? E no ensino presencial, a parceria com os colegas ajuda, né? No desenvolvimento das atividades. A professora conta que, em conversa com alunos nesse período, tem percebido demandas emocionais como angústia, ansiedade, além de alterações no sono e apetite. Para ajudar, a UFG mantém programas como o Saudavelmente, que oferece informações e suporte para a comunidade acadêmica. Mas um papo com o professor pode ser útil nessa organização das atividades. Mas é importante a gente ter sensibilidade, todos nós, para criar algumas rotinas e ter cuidado com o excesso, né? Excesso de tela, excesso de atividades, né? A gente precisa se preservar um pouco, porque senão não vai funcionar, né? Isso vai gerar um cansaço extremo e aí não vai ter aprendizagem mesmo, então... Nessa necessidade de se organizar, você consegue dar algumas dicas que esses alunos podem seguir para poder ter um melhor desempenho e também uma qualidade de vida, né? Evitando essa sobrecarga e esse estresse do momento? Então, eu tenho dito muito o seguinte: primeiro, estabelece uma regra de não sofrer. Tenta não sofrer, se cuidar. Então, acho que a primeira dica é cuide-se, cuide da sua saúde física, da sua saúde emocional, né? E daí, estabeleça algumas metas,
cuide das expectativas, não fique com muita expectativa, porque é um negócio diferente mesmo, então às vezes você não vai alcançar aquelas metas. Estabeleça metas possíveis de serem atingidas, pequenas metas, crie uma rotina de estudos, organize um horário, um método de estudos, né? E busque ajuda. Vamos falar de SISU? O Ministério da Educação prorrogou o prazo de inscrição para o Sistema de Seleção Unificado para o dia 14 de abril, às 11 horas e 59 minutos da noite. Para participar do SISU, será exigido do candidato que ele tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio em 2020, não tenha zerado a prova de redação e não tenha participado do Enem na condição de treineiro. Os interessados podem escolher até 2 opções de curso e especificar a ordem de preferência. Podem optar pelas vagas de ampla concorrência ou aquelas reservadas para cotas. A UFG oferece mais de 4.000 vagas em 95 cursos distribuídos na capital, na região metropolitana e também na regional. Catalão e Jataí, que antes eram integradas à UFG, agora realizaram seus próprios processos. A inscrição pode ser feita pelo site sisu.ufg.br. Começa nesta terça e vai até o 2º semestre o Fórum Virtual da Educação Infantil. O objetivo é discutir a organização e o trabalho pedagógico do ensino na primeira infância e também promover momentos de interação entre os participantes. Sim, o Fórum Virtual da Educação Infantil ele é um projeto de extensão criado o ano passado. Assim que nós realizamos, fomos decretada aí a questão da pandemia, nós começamos o trabalho remoto e começamos a organizar alguns projetos de extensão no sentido de socializar um pouco os nossos conhecimentos com os professores da educação infantil. O fórum vai discutir diversos temas com especialistas do Brasil e de outros países. Nesta semana, uma professora da Universidade de Barcelona vai falar sobre a formação de professores voltados para a educação infantil. Em seguida, nós vamos tratar também da dimensão da educação física e das artes na educação infantil. Depois, nós vamos passar por uma discussão sobre a transição do ensino da educação infantil para o ensino fundamental. E aí nós contaremos com algumas professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós contaremos também com professoras da UFSC, do NDI da UFSC. Teremos também discussão relacionada à relação étnico-racial na educação infantil. O fórum também trata da formação de professores no campo do estágio, de um estudo que compara o sistema de educação de Cuba e o brasileiro, de geografia e infância e também das políticas educacionais. Ele iniciará agora em abril, dia 13 de abril será o primeiro encontro, e o último encontro já está agendado para o dia 23 de novembro, que é com o pessoal da Universidade da UNB, Universidade de Brasília. As atividades são direcionadas para diferentes públicos. Então, nós temos docentes, estagiários, docentes de diferentes redes de ensino, tanto pública como privada, as famílias do CEPAI, a comunidade externa também tem se inscrito também nesse fórum, gestores, tanto da rede de ensino pública como também privada. E temos também a participação de diferentes estados. O ano passado nós registramos vários estados brasileiros com a presença de participantes, como, por exemplo, Bahia, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Brasília. Então, ele está avançando aí com essas temáticas voltadas para a educação infantil. Insetos e lavoura parece ser algo que não combina, não é verdade? Mas uma startup goiana está provando o contrário. Eles desenvolveram um controle biológico que utiliza um tipo de inseto para combater pragas em cultivos de pequenos e médios produtores. Já há bastante tempo isso é pesquisado na agricultura. Tem empresas europeias que já usam o controle biológico há mais de 50 anos. Historicamente, tem relatos do uso do controle biológico no século III a.C., na China. Então, o que a gente faz é utilizar um inseto que ocorre naturalmente no ambiente para controle de pragas, sem que a gente modifique nada dele. Eles não são geneticamente modificados, não são
alterados nem nada. A gente só cria numa quantidade suficiente para que eles possam ser liberados no campo. Ele é um parasitoide de ovos, então ele parasita ovos de mariposa e borboleta. Um inseto parasitoide, ele precisa de um organismo para se desenvolver dentro dele. Então, o inseto que a gente tem chama tricograma. Ele coloca o ovo dentro do ovo da praga, ele mata o embrião dessa praga e ao invés de saírem lagartas que vão comer a couve, ou o tomate, ou o repolho, ou a soja e o milho, saem novas vespinhas no campo. Então, ele mata a praga e ainda mantém esses insetos benéficos no campo. Rízia pesquisou o controle biológico quando estava no mestrado e foi lá que ela desenvolveu essa técnica voltada principalmente para os pequenos e médios produtores. A gente tem procura de grandes produtores, médios, que como a empresa começou agora e ela é pequena, ainda não conseguimos atender, mas a gente vê que tem demanda, tem procura. E até as empresas que são grandes, algumas não atendem mais pequeno e médio produtor, só estão atendendo aqueles produtores grandes. Então tem um nicho aí de mercado ficando sem atendimento. Ela conta que o uso do controle biológico no Brasil vem aumentando nos últimos anos. Entre 2017 e 2018, o aumento foi de 77%. Entre 2019 e 2020, o crescimento foi de 70%, com o faturamento chegando a 1,7 bilhões. Isso corresponde a 13% do mercado. O método traz vantagens para quem produz e também para quem consome, pois reduz o uso de agrotóxicos químicos. É uma técnica que é sustentável, ela é saudável para quem aplica, então para quem é pequeno produtor não precisa de um equipamento de proteção individual, ele não corre o risco de se contaminar manipulando, igual ele manipula agrotóxico, não contamina o solo, o meio ambiente, lençol freático, então é seguro para eles liberarem no campo. E uma última informação. Começou essa semana uma outra campanha de vacinação contra a H1N1, a influenza. Olha, é bom ficar atento porque essas são campanhas diferentes da imunização contra a Covid-19 e também tem calendário diferente. Na primeira etapa serão vacinados mulheres que deram à luz recentemente, gestantes, indígenas, trabalhadores da saúde e crianças com idade entre 6 meses e 6 anos de idade. Esses dois últimos, crianças e trabalhadores, precisam verificar o cronograma que foi montado pela Secretaria de Saúde da capital. Os idosos, que estão sendo vacinados agora contra a Covid-19, vão receber a vacina contra a gripe apenas na segunda etapa. Isso porque é preciso ter um intervalo de pelo menos 15 dias entre as aplicações. Então, reforçando, começou agora uma nova campanha de vacinação contra a influenza e quem tomou a vacina contra a Covid-19 precisa esperar pelo menos 15 dias para receber essa outra imunização. São datas diferentes, grupos diferentes, mas o importante é se informar, ficar atento e não deixar de vacinar, principalmente porque a imunização é oferecida pelo SUS e é de graça. O Mundo UFG de hoje fica por aqui, eu agradeço a sua companhia e audiência. Lembrando que de segunda a sexta estamos aqui a partir das 4 da tarde, trazendo conteúdo e informação, e é sempre muito bom ter você conosco. Um abraço e até a próxima.